Seja bem-vindo a mais uma live do Inglês Sem Drama. Eu sou a Teacher Jayce e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre como falar sobre os nossos planos, sobre o futuro em inglês, tá bom? Ok, galera, a gente já vai começar fazendo uma revisãozinha básica, relembrando o que a gente viu lá na semana passada, porque o inglês ele tá todo conectado, né? Quando a gente aprende um idioma, nada mais é do que uma evolução. Você aprende da forma mais básica e vai acrescentando mais vocabulário, mais estrutura, mais frase. Então, é uma evolução sempre. Lembra que semana passada a gente viu um pouquinho o que eram sujeitos? Vamos relembrar quem são os sujeitos em inglês. Coloquem aí pra mim nos comentários. Como que a gente diz eu, tu, ele, nós, vós, eles? Coloquem aí, me ajudem aí, digitem. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma breve revisão, então. Lembrando que semana passada a gente aprendeu sobre o presente. I like to go to the movies. I go to the party in the afternoon. Vamos lá, galera, coloquem aí pra mim, então, já nos comentários, quem são os sujeitos em inglês. Como que a gente fala? Eu, você, ele, nós, vós e eles. You, very good. Vamos lá, os outros. I, we, tem mais um pouquinho ainda. Eles. E aí falta o singular também, que é eu, tu e ele ou ela, né? Quando a gente tá falando ali de algum objeto ou animal. Ele, ela, aquilo, they, very good. E agora falta então o que a gente aprendeu que é o singular. Ele, ela e aquela palavrinha que eu uso para falar de objetos. Isso aí, Luana. She, he e... tá faltando o it, tá? It. Isso, Luana também respondeu, porque teve um delayzinho. It, usado para coisas, para objetos ou animais. Na semana passada, a gente aprendeu a falar sobre o nosso presente, coisas que a gente faz como parte da nossa rotina, tá? Nessa semana, a gente vai falar então sobre o futuro. Lembra que na semana passada era diferente quando é singular e quando é plural? No futuro é mais fácil. Por quê? Porque eu uso só uma palavrinha, só um formato para todos os sujeitos. Então, eu não preciso diferenciar, não preciso dividir eles em dois grupos. E qual que é, então, essa palavrinha que representa o futuro em inglês? Se lá no presente a gente tem o do e o does para representar o presente, para o futuro eu tenho duas formas. O will, que é o que a gente vai ver hoje, e na live de quinta-feira a gente vai ver o going to, tá? Os dois são usados então para falar do futuro. E o que acontece? O will é como se a gente dissesse vai. Eu vou, tu vai, ele vai. Então, assim como no português, a gente pode colocar até na mesma ordem. Então, eu vou para o cinema amanhã. Eu vou... Como que eu digo vou, que eu acabei de explicar para vocês? Will, então. I will. Verbo ir, em inglês. Go. Para o cinema. To the movies. I'll go... Opa, meu corretor corrigiu aqui. Movies. Vou deixar fixado. A gente acabou de aprender a fazer uma frase no futuro usando o will, tá? Very good, Geraldo. I will go to the movies. Eu vou pro cinema. Awesome. Tá fácil. O que acontece? Depois do sujeito, que é I, you, he, she, it, we ou they, sempre eu coloco o will para dizer vou ou vai, tá? Para conjugar. Então, depois do will, qualquer verbo. Play, sleep, watch, listen, então jogar, ouvir, falar, conversar, todas as ações, tá? Vamos lá, eu vou pedir para cada um de vocês agora colocar então qualquer exemplo usando o will e qualquer sujeito. Na verdade, vamos fazer melhor. Vamos falar sobre algo que vocês vão fazer hoje à noite. Tonight. Então, vocês vão escrever tonight no começo da frase. I will... Tchananã, tchananã. Tonight, I will... Completem essa frase para mim aí nos comentários, tá bom? E falando um pouquinho então sobre o will e o going to, eles possuem uma pequena diferença, tá? De uma forma geral, os dois estão representando o futuro, mas o que acontece? O will, ele é usado para situações mais
imediatas, sem um planejamento. Enquanto going to é para coisas então mais planejadas, tá? De novo, não tem problema. Quando você tá falando, se você usar ou will ou going to para falar de um plano, a pessoa que tá te ouvindo vai entender que é algo que está no futuro, que ainda vai acontecer, tá? Então não tem problema se você confundir o uso, tá? Mas então tem uma pequena diferença entre os dois, que é só um é para agora, né? Coisa mais imediata, e eu já vou dar alguns exemplos para vocês. E o going to, que é o que a gente vai aprender então na quinta-feira, é para planos, tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês como que situações imediatas. My phone is ringing. My phone is ringing. O meu telefone tá tocando. Opa, é algo que eu não tava esperando. Então, I'll answer. I will answer. Eu vou atender o telefone, tá? I will answer. É algo que acabou de acontecer, imediato. Someone is knocking on the door. Tem alguém batendo na porta. I will check. I will check. Eu vou conferir quem que é. Ou I will answer. Eu também posso usar o answer para atender a porta. Geraldo colocou o seguinte exemplo. Tonight. O tonight é só junto, tá? Separadinho aqui é como se dissesse para a noite. I will go walk. O go não precisa, tá? Porque você já tá usando o will como vai. Eu vou caminhar. Então, I will, eu vou caminhar, walk. O go aqui ele não precisa, tá? Lembrando então que ele é para situações mais imediatas. Então, eu olho pro céu, it will rain, it will rain, it will rain. Vai chover, eu olhei pro céu, tá meio nublado. I think it will rain, eu acho que vai chover. É uma possibilidade, tá? Very good. E aí, agora a gente vai Agora a gente vai passar, então, para a forma negativa do will. Lembra qual que é a palavrinha que a gente precisa acrescentar para que a frase se torne negativa em qualquer tempo verbal? Qual que é a palavra que significa não em inglês? Não literalmente, só na frase aqui, no caso, no tempo verbal. Que o não também pode ser no, mas não é essa palavra que eu estou procurando. Vamos lá. Qual palavra eu preciso adicionar para transformar essa frase em negativa? Not. Very good. Very good, Geraldo. Assim como em qualquer outro tempo verbal, basta eu colocar o not depois do will, nesse caso, que é o meu verbo auxiliar. Então, se eu tinha I will go to the movies, quando eu vou transformar em negativa, eu digo I will not go to the movies. Façam um exemplo aí agora, então, usando uma frase negative, uma frase negativa. Ou até vocês podem transformar aquela frase que vocês fizeram anteriormente, então, na negativa. Percebam, eu não uso to antes do verbo, eu não coloco ing, eu não coloco nada. Eu só coloco o sujeito, I, you, he, she, it, will, they. Will para todo mundo, então não interessa qual dos sujeitos, vai ser sempre will. E o verbo normal, tá? O verbo go, sleep, watch, drink, eat, tá? E acabamos de aprender, então, o will de uma forma prática, a negativa e a afirmativa, tá? I will not go to the bank. Perfect, Luana, perfect. Eu não vou pro banco. Agora sim eu uso o go, porque o go tá representando o ir, ele já é o verbo principal da ação. I will not walk. Very good. Walk. Perfect. Very good. Guys, um detalhe, já que o verbo walk está aqui na tela, uma dicasinha de pronúncia, dica extra então de pronúncia. Os verbos que terminam com K e são precedidos de L, a gente não fala walk, a gente não pronuncia o L, walk, é mais como se fosse walk, walk, como se eu escrevesse W-O-K, walk, I walk, ok? Lembra daquela série The Walking Dead? Eu falava errado também, eu falava The Walking Dead. O aprender a falar walk veio com o tempo, veio com a prática. Ok? Very good. Gostei dos exemplos de vocês.
E vamos então, já que a gente já fez a afirmativa, a negativa, falta o quê? Uma pergunta. Como que eu faço uma pergunta então em inglês para representar o futuro? Qual que é a única coisa que eu preciso fazer para transformar uma frase numa pergunta? Usar o meu auxiliar no comecinho, aqui na frente da pergunta. Quem que é a palavrinha que representa o futuro em will? Quem que é a palavrinha que representa o futuro? É will. Então é o will que vai vir no começo da frase, tá? Então agora vamos transformar essas frases dos exemplos em interrogativas. Se eu disse I will go to the movies, affirmative, negative, I will not go to the movies. E para transformar em pergunta, joga o will para o começo da frase e a gente tem will, sujeito, will you go to the movies? Você vai pro cinema? Will you go to the movies? Will you go to the movies? Você vai pro cinema? Will she stay home? Ela vai ficar em casa? Will you drink water? Você vai beber água? E como em inglês eles gostam muito de contrair as palavrinhas, juntar, né? Aqui não poderia ser diferente e a gente consegue então juntar sempre o sujeito, I, you, he, she, it, junto com will, ou eu posso juntar o will com o not, ao invés de eu dizer will not, eu posso dizer won't, won't. Fica bem diferente, né, da palavrinha inicial, mas é isso aí. Will not, forma normal. Won't, forma contraída. Lembrando que os americanos gostam muito de contrair, então sempre opte pela forma mais rápida, pela mais curta, tá? Vai soar mais natural, mais fluente. E as pronúncias sempre do will, elas são um desafio quando a gente contrai, tem que enrolar bem a língua mesmo, porque é will, ok? Eu vou pedir para vocês repetirem aí comigo em casa, tá? Para que vocês pratiquem também o speaking de vocês. Então eu vou pela ordem que a gente sempre conjuga os verbos, começando com I, you, he, she, it, we and they, ok? Vamos lá. Repeat after me. Repitam depois de mim, então. I'll, I'll. Percebam que eu pronuncio I e o L. I'll. Ok? Yo. Esse vai enrolar a língua mesmo. Yo. He'll. He will. He'll. She will. She'll. Juntei. She'll be there. It will. Ó, quase falei não contraído. It will. It will rain later. We will. We will se torna will. We'll go, no. We'll drink, let me see. We'll drink orange juice. Nós vamos beber suco de laranja. Let me see. O próximo, então, que é o último, na verdade, que é they will. They'll go to the movies. They'll ride their bikes. They'll wash the dishes. And so on. E assim por diante. Isso é prática, parece mais complicado do que realmente é, mas quando vocês estiverem, por exemplo, assistindo a um filme, uma série, comecem a prestar atenção que as palavrinhas são bem contraídas, juntinhas mesmo, por isso que muitas vezes a pronúncia passa percebida, mas uma coisa é fato, se você está assistindo, por exemplo, uma série, um filme,
foca sempre nas palavras que têm uma entonação mais forte. Elas que são as palavrinhas-chave que vão te ajudar a entender o contexto. Porque muitas vezes você não entende palavra por palavra, até muitas vezes não é necessário, mas você entende então palavrinhas-chave de acordo com o contexto, tá? Let me see, for example, will you go to the movies? 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 O will, ele tá fraco, a pronúncia dele é leve. You, que é uma pessoa, que é o sujeito da minha frase, tem uma entonação mais alta. Will you go to the movies? Então, movies levantou a pronúncia de novo, a entonação, e mostrou ali a importância, tá? Então tá bom, gente. É isso por hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Thank you. Have a nice week. Tenha uma ótima semana, gente. E vejo vocês então aí pelos stories. Lembrando que amanhã sai vídeo novo ao meio-dia. E na quinta, a segunda live, então, falando sobre o futuro. E na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre o going to, tá bom? Thank you very much. Have a wonderful day. Um ótimo dia pra vocês, ok? Bye bye. See you.